Agrolândia é uma pequena cidade de colonização alemã de aproximadamente 9.000 habitantes que fica no interior do estado de Santa Catarina. É uma cidade pacata e eu nasci lá, Malcolm Bauer. E é sobre como eu saí de lá e fui conhecer o mundo que se trata O Homem de Agrolândia. O Homem de Agrolândia, ele surgiu, na verdade, é uma ideia que há muitos anos está no meu imaginário, porque eu vim do interior da cidade de Agrolândia para estudar em Florianópolis, a capital aqui de Santa Catarina, para estudar teatro. E quando eu vim para cá, era incrível a quantidade de pessoas que, primeiramente, não sabia que a Agrolândia existia, e, em segundo lugar, elas não acreditavam que a Agrolândia existia. Eu precisava pegar um mapa do estado, mostrar para elas. Então, esse tipo de piada sempre esteve comigo. E eu comecei a usar esse material, esse imaginário dessa pequena cidade do interior, e que a minha relação com ter saído de uma cidade assim e ter vindo para uma cidade grande, sem apelar para os clichês do, digamos assim, do caipira do interior na cidade grande, com uma visão bem mais cínica, mais divertida, mais nonsense da situação. E esse material que eu criei para o stand-up comedy era muito. Então, por que não transformar isso num espetáculo? O Malcolm Bauer me chamou para dirigir o projeto dele, O Homem de Agrolândia, e eu aceitei o desafio assim com muita felicidade, porque eu já conhecia bem a história do Malcolm, já havia trabalhado com ele em alguns outros projetos, e ele me trouxe essa ideia de fazer um solo de comédia biográfico, né? Autobiográfico, né? Então, criar situações cômicas a partir de relatos pessoais, né? De histórias verdadeiras que aconteceram com ele. Essa ideia já me seduziu bastante, porque é uma linguagem que me interessa muito, né? Construir teatro a partir de experiências reais, pessoais, biográficas, né? Eu acho que é um material rico assim para a criação do ator. Então a ideia foi partir de um material que ele já havia escrito antes, né? E que ele já usava em shows que ele fazia de comédia, mas expandir a noção, mais do que um simples jogo com texto cômico, né? Elaborar mais a parte teatral da história, né? Então inserir, além do relato, da palavra falada, né, e das piadas que surgem a partir do texto, criar também situações, atmosferas, trazer elementos, músicas, imagens, né, que enfatizassem o caráter cômico da história do Malcolm, e também outros afetos, né, que trouxessem também elementos de nostalgia, de saudade, de memória, né, de coisas que pudessem enriquecer a experiência cênica do Malcolm como ator e autor do texto, e do público que assistiu o trabalho também. O projeto de circulação do espetáculo Homem de Agrolândia foi contemplado pelo programa Petrobras Distribuidora de Cultura para se apresentar em 2 cidades do interior do Rio Grande do Sul, Teutônia e Arroio do Meio. Nós somos muito felizes de fazer essa circulação por essas cidades, que tem tudo a ver com Agrolândia, que é a cidade título do espetáculo. Agrolândia, assim como várias cidades pequenas, não tem um teatro. Eu nunca fui ao teatro na minha infância. E, pensando nisso, O Homem de Agrolândia foi criado para que o espetáculo pudesse ser apresentado tanto em espaços teatrais convencionais, quanto em espaços alternativos. Isso faz com que a gente também possa contemplar cidades do interior que não possuem salas de teatro convencional, né? Cidades que se pareçam com a cidade do Malcolm, com Agrolândia, né? E daí essa ideia nos levou a elaborar um projeto que contemplasse essas cidades. Então, quando nós estreamos o espetáculo em 2014, nós fizemos uma pequena temporada num bar, em Florianópolis, e outra pequena temporada num teatro, para contemplar os 2 espaços e para que uma quantidade maior de pessoas pudesse curtir a nossa peça. Obviamente que a nossa estreia também envolveu uma viagem até Agrolândia para que a gente apresentasse lá. A gente apresentou em 2 bares da cidade, com lotação esgotada. Foram apresentações maravilhosas, com a presença de muitos amigos, de muitos conterrâneos. E foi uma coisa que eu vou guardar para sempre, com muita alegria no meu coração. A coisa mais estranha que aconteceu no meu primeiro ano em Floripa.
A coisa mais louca foi que em um ano eu emagreci 40 quilos. Além das apresentações propriamente ditas, o projeto prevê algumas ações complementares, algumas atividades complementares ao espetáculo. A ação de formação de plateia, ela é focada em alunos da rede pública de ensino das cidades de Teutônia e Arroio do Meio. Esses alunos vão ter uma conversa com a gente, comigo e com o Malcolm, sobre o processo criativo do espetáculo, sobre a linguagem usada. Eles vão assistir o espetáculo e depois ainda vão conversar com a gente sobre o que viram, né? A ideia é que a gente possa estimulá-los, né, a aproveitar ao máximo essa experiência de assistir um espetáculo de teatro em suas cidades. Nós teremos um encontro com grupos teatrais locais, artistas e produtores locais, seguido de um workshop de produção teatral, onde a gente tem a intenção de conversar com as pessoas, saber um pouco mais da realidade, da dinâmica local e saber como instrumentalizar esses agentes culturais para viabilizar os seus projetos. Dentro desse projeto nós também temos uma oficina chamada A Piada Está em Mim. Essa oficina, que vai ser ministrada em cada uma das cidades, ela utiliza técnicas que nós empregamos na construção do espetáculo. No caso, usar o material autobiográfico da vida de cada participante para criar uma pequena cena cômica. No último dia da nossa estada em cada cidade, a gente vai ficar cerca de 4 ou 5 dias em cada cidade, teremos uma noite de comédia. A noite de comédia é uma apresentação que resulta da oficina A Piada Está em Mim, que será ministrada pelo Malcolm Bauer para pessoas a partir de 13 anos que têm interesse em teatro e em oficinas teatrais. O Homem de Agrolândia é um espetáculo sobre você descobrir o seu lugar no mundo. Utilizando a minha história, eu compartilho com a plateia minhas lembranças de infância, a minha trajetória com a minha família, saindo de Agrolândia e indo para outro lugar sozinho numa tentativa de construir a minha identidade. E acredito que todo mundo pode se identificar em alguma maneira com essa ideia de que todos nós estamos sempre em busca de descobrir quem a gente é e para onde a gente está indo. É importante dizer que o projeto prevê algumas ações de acessibilidade para que mais pessoas possam desfrutar do espetáculo. São 2 apresentações do Homem de Agrolândia em cada cidade. No primeiro dia de apresentação, nós teremos a presença de uma audiodescritora. Então, são 25 pessoas que sejam cegas ou que tenham alguma deficiência visual em algum nível, que vão poder usufruir do espetáculo com pontos e uma audiodescrição. É um trabalho muito bonito. Também teremos, no segundo dia de apresentação em cada cidade, uma intérprete de Libras, que vai fazer a tradução para a língua brasileira de sinais do espetáculo simultaneamente. Mais do que promover a circulação de um espetáculo, o programa Petrobras Distribuidora de Cultura promove esse repertório de ações em cada cidade. Ele faz com que a experiência seja expandida em cada lugar em que a gente apresenta o espetáculo, né? Todo esse conjunto de ações, ele promove esse intercâmbio entre nós, que estamos indo às cidades mostrar o nosso trabalho, e as pessoas que ali vivem. Esse intercâmbio é muito importante para a gente, não apenas a apresentação do espetáculo propriamente dita. A Companhia Lavaca e todos os artistas envolvidos na circulação do Homem de Agrolândia são muito felizes de estar aqui com vocês na cidade de Arroio do Meio e de Teutônia. Quero convidar então todo mundo de Arroio do Meio, de Teutônia, de todo o Vale do Taquari para conferir a nossa programação, que vai dos dias 3 a 11 de março. Para saber tudo o que a gente está fazendo, é só acessar o cialavaca.com ou curtir a nossa página no Facebook, o facebook.com/O Homem de Agrolândia, que tem muita coisa legal lá. Tô esperando vocês, hein? Muito obrigado!